Olá, queridas irmãs, olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília, no seu formato virtual, para mais uma harmonização do dia, esse momento tão especial em que a gente para um pouquinho aí do nosso dia, para nos conectarmos com o alto, conectarmos com a espiritualidade superior. Antes de começar a nossa reflexão de hoje, nós vamos fazer uma prece para nos sintonizarmos ainda mais. Então, convido a todos para que fechemos os nossos olhos, serenemos os nossos pensamentos, elevemos os nossos pensamentos ao alto, ao nosso Pai de amor e de misericórdia. E agradeçamos a Ele pelo dom da vida, por essa oportunidade da reencarnação bendita, que possamos receber aqui tudo o que viemos buscar, possamos sair daqui mais fortalecidos na nossa caminhada, que possamos ser instrumentos do Senhor. E que Jesus, nosso mestre querido, nosso mestre de amor, ilumine a cada um de nós, que as suas bênçãos possam recair sobre cada um de nós, e que possamos sair daqui fortalecidos e renovados na sua fé e no seu amor. Obrigado, mestre querido, por sempre estar conosco. Fica nos abençoando, nos intuindo e nos iluminando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bem, minhas irmãs, bem, meus irmãos, o tema da nossa reflexão de hoje está contido lá no livro Pão Nosso, psicografia ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, nosso querido Chico. E é o capítulo 149 daquele livro, onde o tema é crer em vão. E é bem interessante esse nosso tema, essa nossa reflexão de hoje. Crer em vão, isso é possível? Eu confesso a vocês que nunca tinha pensado nessa situação, já tinha lido esse livro outra vez, anteriormente, mas nunca tinha parado para refletir realmente sobre essa frase. Mas, refletindo bem, muitos de nós fazemos isso, se a gente pensar bem. Nós nos revoltamos, muitas vezes, e até deixamos de crer, de acreditar, algumas vezes. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que achamos ser o melhor para nós. Nós pensamos que aquilo que nós estamos pedindo ali é o melhor para nós. Porém, nosso Pai de bondade e de misericórdia, Ele sabe o que realmente nós precisamos a todo momento. E aí, se nós não somos atendidos naquilo que nós pedimos e que nós achamos que é o melhor para nós, nós acabamos nos revoltando e acabamos achando que nós estamos crendo em vão. Porque nós não fomos atendidos naquele pedido que nós fizemos e nós achamos ser o melhor para nós. Mas é o melhor para satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Nós ainda somos muito orgulhosos e egoístas. E aí a gente se melindra com tudo e com todos. E aí a gente acaba se melindrando até com Deus, nosso Pai, de bondade e de justiça. E aí começamos a não crer.
E aí a nossa reflexão começa com Paulo trazendo uma mensagem para a gente. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Paulo, a gente sabe, foi um grande divulgador da doutrina de Jesus. E aí, naquela época, ele já sugeria para nós, para que nós retenhamos o que ele estava anunciando. O que, que ele estava anunciando? Os ensinamentos de Jesus para a gente. Se nós não retivéssemos aqueles ensinamentos, provavelmente muitos de nós íamos estar crendo em vão. E aí Emmanuel começa trazendo para a gente, na nossa reflexão, um exemplo interessantíssimo. Ele fala assim para a gente: qual acontece a muitas flores que não atingirão a frutescência na estação adequada, existem inúmeras almas no serviço da crença que não alcançam, em longos períodos de luta terrestre, a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Olha que exemplo interessante, Emmanuel começa a nossa reflexão de hoje. Milhares de flores, por exemplo, de uma mangueira, não vão conseguir se transformar em um fruto. Nós olhamos para um pé de manga e ele está carregado de flores. Aí a gente pensa, nossa, esse ano esse pé de manga vai dar muitas frutas, vai dar muitas mangas. E aí quando chega o tempo das mangas, nós olhamos para aquela mangueira e vemos que ela não produziu tantas mangas assim. O que que aconteceu? Bem, muitas coisas podem ter acontecido. Choveu pouco, ela recebeu pouca água, as flores não conseguiram se transformar em frutos. Ou o contrário, uma tempestade com ventos muito fortes arrancaram as flores antes do tempo. Ou as flores surgiram numa época fora da época da estação adequada, como nos informa Emmanuel. E assim somos muito de nós. Nós não conseguimos nos desenvolver espiritualmente porque nós ficamos longos períodos, derrapando nos trilhos da vida, crendo em vão em coisas que não contribuem para o nosso amadurecimento espiritual. Nós não conseguimos amadurecer espiritualmente. E aí ficamos encarnação após reencarnação, sem conseguir alcançar a iluminação espiritual. Emmanuel continua para a gente o texto falando assim: Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o evangelho. A revelação de Jesus é campo extenso onde há lugar para todos os homens, em nos referindo aos serviços diversos. Então, Paulo é bem enfático para a gente no versículo que abre a nossa reflexão de hoje. Se não quisermos ficar patinando nas nossas reencarnações, nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos fazer do Evangelho a nossa meta de vida. O Evangelho de Jesus, como nos diz Emmanuel, é campo extenso para todos. Ou seja, nós não precisamos complicar. Nós precisamos focar nos ensinamentos de Jesus, que dá tudo certo para a gente. O problema é que muitas vezes nós ficamos querendo buscar coisas extraordinárias, milagres, curas fáceis para as nossas dores do corpo e da alma. E nós sabemos que não é assim que funciona. Os ensinamentos de Jesus é tudo que nós precisamos para a nossa saúde física, mental
e espiritual. Apesar de já ter aproximadamente 2000 anos que Jesus esteve por aqui, tudo o que ele nos ensinou ainda é e vai continuar sendo, por muito tempo, o que de mais moderno nós precisamos para o nosso crescimento. E aí, Emmanuel continua para a gente. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. Interessante esse parágrafo, né? A gente querer se preocupar. Muitos de nós chegamos para ajudar nas casas espíritas ou em outro templo religioso que a gente frequente, nos achando donos da verdade. Só serve se for do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, se não nos colocarem no cargo que nós pensamos merecer, para nós já não serve. Pensamos, eu não posso fazer isso. Meu orgulho não deixa, minha vaidade não deixa. Muitas vezes nós nos achamos como os antigos doutores da lei, à época lá de Jesus. Nos achamos os escolhidos, os donos da verdade. E nós sabemos que não é assim, mas nós teimamos em ir por esse caminho. Jesus já nos falava, os últimos serão os primeiros. Outra coisa que nós gostamos de fazer demais é impor a nossa fé. Eu nem digo fé, porque a verdadeira fé, ela não precisa ser imposta. Nós gostamos de impor a nossa religião como a única que salva. E aí, se o outro irmão professa uma fé diferente da nossa, nós começamos com aqueles nossos sermões intermináveis para tentar convencer aquele irmão a seguir a mesma religião que nós seguimos. Isso não adianta. Cada um está ali no seu quadrado. Cada um está ali no seu momento. Nós não conseguimos obrigar, mudar ninguém. É o livre-arbítrio. É a pessoa que tem. Outra coisa, cada um de nós está na religião que merece, que nos completa. Se eu sou espírita, é porque foi no espiritismo que eu encontrei as respostas que eu tanto precisava para mim, que eu encontrei o consolo que eu precisava para mim. A mesma coisa acontece com os irmãos das outras religiões. É lá que eles encontraram o refrigério, a calma, para continuarem a caminhada deles. Eles encontraram as respostas que eles precisavam. Então, nós não podemos nos melindrar com isso. Provavelmente, se ele vier a frequentar outra religião, ele não vai encontrar a paz que ele procura. Cada um de nós está no lugar que nós precisamos estar para seguir a nossa caminhada. E aí, Emmanuel continua para a gente. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que diz com a vida eterna que o cristianismo nos desdobra a olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Olha o que nós falamos há pouco, né? Toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo. Então, tudo que nós fazemos, voltados para o bem, independente de onde nós estivermos, da religião que nós tivermos, nos é útil, nos é bom. Independente do que seja. Independente do que seja, nós podemos fazer algo de útil. Nós podemos semear boas sementes. Só depende de nós. Só que muitos de nós ficamos esperando ter mais tempo, mais dinheiro, para começar a trabalhar na seara do Cristo. Ficamos imaginando criar uma grande obra, fundar uma casa do caminho
de Pedro para receber crianças, idosos, dependentes químicos. E o que acontece? O tempo passa e nós acabamos não fazendo nada. Claro que nós podemos sonhar com isso, mas não precisamos esperar ter mais tempo, ter mais dinheiro. É importante a gente começar pequeno e ir construindo esses sonhos aos poucos. Nossos sonhos são como uma construção. Tem que ser feita de tijolo a tijolo. Coloca um tijolo, depois coloca outro tijolo e aí vai levantando aquela construção. E aí a gente não precisa ficar esperando para a gente começar. Precisamos começar logo. Que vamos ver que pouco a pouco essa nossa pequena obra vai virar uma grande obra. A gente precisa começar. Basta apenas isso. E de pouco em pouco a gente vai fazendo essa obra transformar uma obra gigantesca. E aí, Emmanuel finaliza a nossa reflexão dizendo para a gente: cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo, com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição, debalde terá crido. Emmanuel. Então, todos os dias da nossa existência, nós podemos criar, ajudar Jesus a escrever seu evangelho aqui na Terra. Percebe? Porque é tão importante nós começarmos a colocar nosso tijolinho ali na grande obra de Jesus. O discípulo gravará o evangelho na própria existência. Nós precisamos fazer a nossa parte. Gravar, trabalhar pela implementação do evangelho, primeiramente em nós e depois nos outros. É devagar, com muita paz, com muita tranquilidade. Doses homeopáticas, que cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. Nós precisamos sonhar, porém nós precisamos fazer a nossa parte. Porque sonho sem ação não cai do céu. A gente sabe disso. Sonho sem ação é fé sem obras. Não resolve. E aí eu lembrei da pergunta 642, lá do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E olha o que os espíritos, olha a resposta que os espíritos nos dão. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Fazer o bem no limite das nossas forças. Não adianta só não fazer o mal. Tijolinho a tijolinho, nós vamos nos fortalecendo. O exemplo da semente, né? Aquela minúscula semente, lançada ali na terra, se transforma, evolui para uma frondosa árvore que vai nos dar um fruto para nos alimentar, como a mangueira, por exemplo. Mas ela começou bem pequena, minúscula semente, e foi crescendo com nossos sonhos, como os nossos sonhos, como as nossas crenças. Então, basta nós começarmos. Sonho sem ação é fé sem obras. É crer em vão. Então, vamos reter Jesus e seu evangelho em nossos corações e em nossas ações. E, com certeza, não estaremos mais crendo em vão. Era essa a nossa reflexão de hoje.
Agradeço a Deus pelo dom da vida, agradeço a casa pela oportunidade do trabalho bendito, e agradeço a cada um de vocês por nós passarmos juntos esses momentos aqui. Que a paz do Cristo reine no coração de cada um de vocês. Eu vou fazer a nossa prece final e depois nós vamos passar para o nosso passe virtual. Então, convido a todos para fecharmos os nossos olhos, serenarmos os nossos pensamentos e mentalizarmos a figura amiga de Jesus, nosso Mestre, que se faz presente aqui conosco, e agradecer a esse Mestre querido por sempre estar conosco, nunca desistir de nós, apesar de todas as nossas imperfeições. Obrigado, amigo querido, por tudo que tem feito por nós. Abençoe a cada um de nós e nos fortaleça, irmão querido, na sua fé, para que possamos caminhar em paz, para que não possamos mais crer em vão, para que possamos crer em Deus e possamos seguir em paz para junto de Ti. Fica conosco, Mestre querido, nos abençoando, nos intuindo e nos iluminando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso Mestre amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos
se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.